Professor, meu cronograma não funciona. O que eu faço? Você já fez essa pergunta para si mesmo? Você já chegou a essa conclusão que o seu cronograma não está funcionando, que você tem dificuldade em seguir seu cronograma e que no final das contas você só procrastina? Então, nesse vídeo eu vou te mostrar como que você deve montar o seu cronograma, ou seja, o que você precisa pensar na realidade para montar o seu cronograma e acabar de uma vez com todas com essa procrastinação do cronograma e ter realmente um cronograma que atenda às suas necessidades. Primeira coisa que você tem que fazer, pergunte-se, por que será que meu cronograma não está funcionando? Ora, professor, foi isso que eu te perguntei. Por que meu cronograma não está funcionando? O que será que está ocorrendo? Como que eu montei meu cronograma? Você já parou para se perguntar como que você montou seu cronograma? Ah, professor, eu baixei aqui na internet um cronograma pronto, preenchi e aí eu montei. Tá errado. Tá errado, não é assim que se monta um cronograma. Eu vou colocar para você aqui o que você precisa para montar o cronograma. A primeira coisa, óbvio, é saber em que nível você se encontra. É fazer um diagnóstico. Eu fiz um vídeo falando exatamente sobre isso, os níveis para você poder evoluir, começando do zero para você estudar, tá? Mas vamos lá, o nosso foco é o cronograma, mas para você montar um cronograma, você tem que saber em que nível você está. Se é no nível base, que é o nível 1, se é no nível de base com defeitos, se é no nível de base boa, mas com erros de estratégia, ou se você já está no nível de aprovação. Porque se você estiver no nível de aprovação, claro que você não vai precisar nem assistir esse vídeo aqui, então você pode pular ele, inclusive. Mas você não tem um cronograma, o seu cronograma não funciona. Primeira coisa é conhecer o seu nível através de um diagnóstico antes de você montar um cronograma. Porque você tem que saber o que você tem de defeitos. Se o seu defeito é base, o seu cronograma tem que ter um objetivo. Qual é o objetivo? Focar na base. E aí vem a coisa fundamental do cronograma, justamente o objetivo. Cronograma tem que ser objetivo. E ó, não pode colocar que o objetivo é passar no curso tal na Universidade X com o cronograma. Claro que você quer isso, mas o cronograma ele tem que ser palpável, ele tem que ser a curto prazo para você poder analisar constantemente o seu cronograma e adaptá-lo. Ninguém começa um cronograma do início ao fim com as mesmas coisas sem mudar nada. O cronograma tem que ser adaptável. Se o seu nível é base e você precisa investir em base, o seu cronograma tem que ser focado no investimento da base. Ah, então eu preciso investir na base. Vou começar por onde? Pela matemática básica. Ah, eu vou também colocar aqui um pouco de gramática ou de língua portuguesa para eu dominar um pouco mais a linguagens e códigos, especialmente a interpretação de texto. Ou seja, tem que saber o que você vai estudar. Esse é o primeiro passo. Monte um cronograma com um objetivo específico. Se for para a base, o seu primeiro cronograma vai ser estudar a matemática básica mais estudar português, por exemplo. Se você montou um cronograma para estudar a base, aí você tem que começar a pensar no tempo de execução desse cronograma. O tempo que você vai dispor para estudar. Então, você fez o diagnóstico e você sabe que você tem que estudar a base. Agora, você precisa saber o que você vai estudar e como você vai estudar. Bom, se o que eu vou estudar é matemática básica, como que eu vou estudar essa matemática básica? Eu vou fazer um cursinho? Se eu vou fazer um cursinho, que cursinho que eu vou fazer? É um cursinho presencial? É um cursinho online? Porque o cronograma ele vai ser fundamental para o cursinho online. Porque o cursinho presencial você pode até seguir a sequência do seu cursinho presencial. Embora, se você identificou que você tem dificuldade de base, você sabe que uma das dificuldades do cursinho presencial é que ele tem uma sequência e você não pode parar essa sequência e voltar lá para trás para ficar investindo na base. Você vai ter que seguir. Então você vai ter que ter um cronograma também para atacar suas dificuldades enquanto o cursinho segue. Já o cursinho online tem uma grande vantagem nesse sentido. Você pode ficar ali focado naquilo que você tem mais dificuldade no início, que seria a base, para depois você evoluir, porque o cursinho pode te esperar, o presencial não é mesmo? Então, no cursinho online, o cronograma é fundamental, assim como no presencial, mas no online você consegue identificar melhor ali os seus defeitos e investir nele durante um tempo. E aí vem uma coisa importante, uma dica, tá? Olha só, anote essa dica aí para você não esquecer. Quando você for estudar,
você tem que colocar matérias, obviamente, que não tome todo o tempo disponível de estudos. Primeiro, você tem que levantar o seu tempo disponível. Ah, eu tenho 8 horas de estudos por dia. Cara, se você ainda não começou a estudar, você vai começar agora. Eu falo para você, você não vai conseguir estudar 8 horas por dia, assim, da noite para o dia, sabe? Você não vai conseguir chegar hoje já e estudar 8 horas. Então tem que começar a treinar esse tempo para você chegar às 8 horas. E ó, ainda mais se você vai investir na base primeiro, começa ali com menos tempo e depois vai aumentando. Tipo assim, se eu tenho até 8 horas de estudos bruta, né? O tempo bruto de estudos, até 8 horas, eu vou começar com 4 horas de estudos. E nessas 4 horas eu vou dividir entre português e matemática, o meu investimento agora é na base. Mas vamos supor que você já esteja com a base bem formada e que você quer investir em todas as matérias. Ah, eu tenho até 8 horas de estudos por dia e eu vou começar com 4 horas de estudos, então eu vou estudar 2 matérias por dia, no máximo. Aí você vai ganhar ritmo. E esse é um dos problemas dos alunos. Eles não focam no ritmo. E o primeiro objetivo do cronograma é fazer que o cronograma seja executável e que você ganhe ritmo. Você precisa desse ritmo. E ele vai do menos para o mais. Ninguém sai do nada fazendo uma maratona, não é mesmo? Você começa treinando. Então você coloca lá menos matérias e vai aumentando conforme o seu ritmo vai aumentando. Opa, coloquei 2 matérias só por dia, né? Estudei 4 horas de boa, amanhã eu vou estudar 5, por exemplo. Ah, na semana que vem eu já estou estudando 6. E aí você vai aumentando o seu ritmo e daqui a pouco você viu que já passou ali 2, 3 meses e você está executando o seu cronograma, entendeu? Um dos grandes problemas e um dos maiores erros dos alunos é começarem os seus estudos colocando toda a hora bruta de estudos, ou seja, as 8 horas, por exemplo, que ele tem, e estudando essas 8 horas, achando que ele vai estudar, por exemplo, 5, 6 matérias por dia. Por que que é um erro? Porque tem matérias que você tem mais dificuldade e que vai tomar mais tempo. E daqui a pouco você se programou a estudar 5 matérias e conseguiu só estudar 3. Se você se programa a estudar mais e estuda menos, a sua frustração é muito maior. Se você se programa a estudar menos e depois sobra tempo e você aumenta, a sua satisfação com certeza também virá. Então, meus amados, para criar um bom cronograma, primeiro passo é você diagnosticar o que você tem que estudar. Depois, você precisa saber por onde você vai estudar, se por um cursinho online, por um cursinho presencial. Claro que você precisa também ter ali todo o seu material de estudos voltado para, né, a execução do seu cronograma. E uma coisa importante, se você vai estudar online, saiba o local de estudos, tenha um local de estudos adequado. Eu atendi alunos na mentoria que nós temos aqui nos nossos cursos, e um aluno estava me falando que não estava executando o cronograma. E conversando com ele, eu percebi que o problema dele é que ele não tinha um local adequado em casa para estudar, porque ele só estudava online. Então, eu mesmo, junto com ele, pesquisamos da cidade se tinha algum local público para ele estudar. E aí eu sugeri que ele ligasse na biblioteca para saber se tinha ali algum local que ele pudesse usar para estudar. E na biblioteca pública da cidade dele, tinha local com internet, mesa, bonitinho, para ele poder estudar. E aí ele poderia ficar lá quanto tempo ele quisesse. Não era nem por hora, então era por quem chegasse, podia ficar lá o dia inteiro estudando. Então ele começou a estudar na biblioteca pública, por exemplo. Pode ser numa universidade também. Eu, quando estudava, eu estudava na universidade estadual aqui da minha cidade, que tinha lá um local, eu ia lá e estudava, né? E foi muito bacana, proveitoso, porque se você não tem um local adequado para estudar, você vai procrastinar. Se você estuda em casa, mas não tem um local próprio, você vai estudar na sala com os seus pais passando, com seu irmão menor ali chorando no seu pé do ouvido, assistindo televisão, né? Com a geladeira ali toda hora te chamando para você pegar um quitute, a sua cama te chamando para tirar um cochilo, a Netflix ali pronta para te passar um seriado, você vai procrastinar com certeza. Então saia de casa se o seu problema é local de estudos. Mas acima de tudo, você percebeu que cronograma é algo que se cria? Ele não é pronto e acabado? Primeiro, diagnosticar o que você precisa estudar.
depois, né, com o local adequado, colocar isso em prática e sempre voltado para a análise. Chegar no final de semana e ver, o meu cronograma funcionou? Eu consegui estudar tudo que eu queria estudar de forma, né, a realmente aprender? Né? Se o meu foco é na base, eu estou conseguindo aprender? Então você precisa verificar o cronograma. Isso leva, né, um aperfeiçoamento do cronograma constante, tá? E o cronograma bem feito é o cronograma que te faz evoluir. E cronograma é importante. Então, se o seu cronograma não funciona, tá? Fala para o seu colega assistir também esse vídeo, porque se o cronograma dele também não funciona, ele precisa assistir esse vídeo. E você coloca em prática essas dicas que eu tenho certeza que vai te ajudar. Gostou? Deixe seus comentários. Se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho, porque tem vídeo constante aqui no canal para você evoluir na sua prova do Enem. Tá bom? Um abraço, tchau, tchau, até mais.